Pessoal, boa noite. Um prazer muito grande estar aqui com vocês novamente. Estamos já no nosso terceiro encontro do nosso clube de literatura. Hoje nós vamos continuar falando um pouquinho sobre o romance São Bernardo, de Graciliano Ramos. E esse é o nosso segundo encontro, porque a nossa conversa foi muito boa no primeiro, e aí achamos que seria interessante darmos continuidade para que todo mundo tivesse tempo para fazer uma leitura mais cuidadosa, mais profunda da obra, né? Eu imagino que todo mundo aqui teve essa oportunidade e eu particularmente fiquei com a voz do Paulo Honório na minha cabeça nos últimos dias, assim, né? E principalmente por ser um personagem, né? Enfim, que tem essa figura masculina muito marcante, né? Então eu não tenho dúvida de que a voz dele ecoou aí durante os últimos dias de quem pôde continuar essa leitura, né? Então, nós vamos já, daqui a pouco, passar a palavra para o professor Daniel, ele vai continuar os comentários dele sobre o livro. Eu vou pedir a Keila, você pode nos representar Deus numa oração, dando início, então, ao nosso clube de literatura e rogando a Deus as bênçãos dele sobre esse nosso encontro, tá bom? Senhor, muito obrigada, Pai, por estarmos aqui reunidos. Senhor, muito obrigada, Pai, pela oportunidade, Senhor, de estarmos num clube tão gostoso, falando da sua palavra, e por mais que esse livro não seja um livro propriamente cristão, que a gente possa aprender um pouco mais, cada vez mais, Senhor, sobre ti. Te agradeço, Senhor, é, por mais um dia, por, por esse clube, te agradeço, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém. Daniel, está com a palavra, Deus abençoe. Obrigado, Junto. Boa noite, gente. Prazer estar aqui com vocês de novo. Vocês conseguiram? A maioria conseguiu concluir a leitura? Conseguiu, João? A gente estava Eu não consegui, não. conversando. Falta muito? Onde você parou? Eu falto bastante ainda. Bastante. Não eu tenho acho que... muito tempo, não tenho muito tempo, não, viu? Tá bom, mas eu acho que nesse Mas encontro... eu prometo que vou ler tudo. Legal. Acho que a gente vai se furtar de ocultar as reviravoltas e as partes mais importantes do enredo agora. Acho que já dá para a gente falar com todos os spoilers, então. Na verdade, eu acho que a gente pode começar com os comentários, assim, o que vocês acharam da obra, né? Vocês gostaram? Alguma parte que te chamou a atenção? Como foi a experiência de vocês, né, de leitura? Eu estou me segurando aqui para falar, vou deixar o pessoal falar primeiro, tá, Daniel? Aí depois eu também comento, tá bom? Vamos lá, pessoal, fiquem à vontade. Posso começar? Eu achei curioso que, assim, se você pegar o Paulo Honório e comparar com outros personagens que a gente conhece, talvez o Paulo Honório só não tenha um bom relações públicas, né? Porque ele é obstinado tanto quanto, por exemplo, mas, assim, guardadas as devidas proporções, a um Elon Musk, a um Steve Jobs, a um Silvio Santos, né? Que ele é obstinado, faz tudo pelo sucesso, né? Ele queria ter a fazenda São Bernardo, custe o que custar, e para ele tudo era um negócio, então ele era focado no negócio. Outros personagens também são dessa forma, mas só que tem um verniz assim, né, mais agradável, então acaba vendendo uma história, mas se você colocar uma lupa na biografia dessas pessoas, vão ver que ele é muito parecido com Paulo Honório, assim.
Maravilha. Isso que eu acho muito legal na literatura como um todo, né? A gente, óbvio que vê a personagem lá, ela é uma personagem única, assim, né? O autor dá os seus contornos e tudo mais. Mas o que eu acho que é muito proveitoso para a gente, até como cristão, né? Como a Keila orou, a gente, mesmo através de um livro que o autor não é cristão, os personagens não são um modelo de cristão, né? Mas a gente consegue observar, nesse caso, a gente consegue observar a alma humana, né? O, o autor literário normalmente tem essa capacidade, né? De traduzir em palavras, às vezes, questões ou dilemas, né? Reflexões tão profundos que ajudam a gente a entender não o Paulo Honório, mas as pessoas, né? Por isso, o que leva, o que motiva sei lá, um Elon Musk da vida, né? Ah, acho que já até fizeram essa pergunta para ele, por que que você ainda trabalha, né? Já, tipo assim, já está para se aposentar. Mas para a gente entender, né, o que motiva pessoas e, no fundo, o que nos motiva também, né? Como o Jonas comentou, é uma figura masculina bem, personalidade marcante, né? A gente acaba vendo esses traços também, né? Em nós, em outras pessoas. Isso é enriquecedor, né? Até para a gente ver, no caso do Paulo Honório, até onde vai a nossa obstinação, né? Obstinação do homem. Muito bom. O que eu me surpreendeu, assim, é de observar que parece que o sentimento dele acabou traindo ele também. Jamais pensei que ele passasse a gostar dela, sabe? Que desde o princípio era algo assim, focado mesmo, né? Quero deixar um herdeiro, era tudo muito prático na vida dele, né? E de repente ele, assim, os sentimentos dele traiu, né? Ele porque passou a gostar e a gostar de uma forma que o fez sofrer, porque um homem daquele parecia nem sofrer, né? Nem ter essa capacidade de sofrer. E aí eu achei interessante isso, e assim, não que eu advogue a grossura dele, mas conforme a gente falou, eu e o Jonatas falamos, que a gente veio de um ambiente assim, bem hostil, e que o homem não podia nem demonstrar mesmo nenhum tipo de sentimento, o homem não chora, essas conversas todas, né? Então a gente compreende até um pouco o Paulo Honório. Perfeito. Foi no âmago, né? Quando ele fala da alma agreste dele, é bem esse contraste, assim, né? Uma pessoa que pegou uma propriedade agreste e Uhum. conseguiu cultivar e fazer prosperar e crescer e não consegue cultivar a própria alma, né? Fazer florescer nada ali, até que brota, né? Esse é que é o interessante. Brota esse sentimento, ele é um homem, apesar da casca grossa, né? Uhum. Inteiro. E a dificuldade que ele tem de entender o que é que ele está sentindo, de lidar com isso, né? Como que ele... Esse é um dos grandes dramas do Paulo Honório, né? Eu Sim. tinha até separado uns trechos aqui, justamente dessa... Eu anotei a inaptidão de Paulo Honório para discernir o próprio coração. Como ele chega até a zombar, né? Zombar, assim, da Madalena, quando ela fala que, tipo, mas eu não sinto amor. Eu falei, não, mas se sentisse, eu também não ia acreditar. Não, essa coisa de amor não tem a ver. É só, né, duas pessoas, se são um casal bom, tem filho bom. Se não são, tem filho ruim. E ele não se percebendo, não percebendo que estava se apaixonando pela Madalena, né? É exatamente isso. É. Ele tem um pragmatismo em tudo que ele vai fazer, né? E até isso dá uma impressão assim ruim quando ele fala de ter filhos bons,
Parece até que pega um cruzamento de raça de boi, né? Sei lá, alguma coisa assim. Ele fala, eu tenho o meu manual de zootecnia. É tipo, como ele cruza as raças de boi, ele tá vendo a prole dele, né? Tipo, vou fazer um herdeiro bom. É isso. Eu vou fazer um comentário. Vai lá. Eu fiquei muito impressionado com o capítulo 30, talvez você chegue aí, Dani, que é mais ou menos o momento em que ele começa, assim, primeiro que ele começa a achar que todo mundo que convive com ele tem alguma coisa com a Madalena. Então, primeiro, o Magalhães, que é o senhorzinho que escreve, né? É o Padilha, né? Que é o professor na escola junto com a Madalena, que pega as rosas para ela, né? Que conversa com ela, né? Até que tem um momento que ele começa a oprimir essas pessoas, né? Isso é muito pesado, assim, ele deixa de fazer o pagamento dos honorários do Padilha, né? Durante 4 meses, assim, ele fica consternado, assim, né? E depois diz que vai mandá-lo embora, né? E aí no capítulo 30, aí ele vai enxergando todo mundo como inimigo ou como alguém que conhece, no fundo, pessoas que estão mais próximas da Madalena do que ele, né? Então isso começa a incomodá-lo assim de uma forma terrível e ele começa a ter esses rompantes, esses acessos de ciúmes, né? E todo mundo tem alguma coisa com Madalena e ele não, né? E aí quando você chega no capítulo 30, é realmente angustiante porque os dois estão presos no próprio quarto e às vezes ele acha que ele está ouvindo alguma coisa lá fora e acorda, pega a espingarda e vai para a janela e dá tiro, né? Achando que a Madalena está esperando Veja, assim, chega num nível a coisa, né? Achando que a Madalena tem amante que vai encontrar ali no quarto junto com ele, né? Aí acorda à noite, às vezes, ouvindo o trinco da porta ou as telhas, né, sendo removidas. Então, assim, ele chega num ponto assim de alucinação tão grande, e aí os dois estão. Eu achei isso muito pesado, assim, né? Porque o quarto deles se transforma numa espécie de masmorra, assim, de prisão, né? E os dois estão ali. Ela sendo, em alguma medida, oprimida por ele, que acha que ela tem alguma coisa com outra pessoa, e ele também sendo perseguido por esses ciúmes assim profundo e exacerbado, né? Então, eu realmente, Maria, claro que eu não concordo com quase nada do que o, o Paulo Honório faz, mas assim, no fundo, a gente vê a que ponto chegou um homem que só pensa de forma pragmática ou só pensa em si mesmo e em conquistar aquilo que ele deseja, né? E aí ele se vê, no fundo, numa situação que ele não consegue conquistar a mulher que ele ama, né? Então ele conseguiu tudo, mas, assim, todas as ações que ele faz, ou as poucas, na verdade, porque ele não acha que tem que fazer alguma coisa, né? Ele só espera que ela faça, né? Ou algo do tipo. E a impressão que eu tenho é que essa ineficácia do relacionamento deles, eles não conversam, eles começam a conversar, logo passam a brigar, né? E isso, em alguma medida, o faz se sentir derrotado, mesmo tendo alcançado muito em São Bernardo, né? Então, é esse conflito que ele vive ali. É angustiante demais, né? É muito angustiante. Essa é a palavra. É assim, aflitivamente angustiante, porque você vai lendo. Eu até anotei quando eu fui lendo,
os ciúmes dele, né? Página 110 é do Marciano, página 121, 123, 136 com Padilha, página 133, 136 com Nogueira, 136 com Gondim, 139 o Dr. Magalhães, 152 o Padre, com o Padre Silveira, 152 com os caboclos da lavoura. Ele fica realmente paranoico. E essas são tantas cenas, assim, é de partir o coração, né? Ao mesmo tempo, assim, uma beleza literária, né? Como o Graciliano consegue descrever aquela cena em palavras de forma que corta o coração, que ele à noite, como você descreveu no quarto, e a Madalena encolhida chorando, assim, né? É uma... é uma dor, assim, realmente muito profundo, né? Ele mostra essa paranoia dele com os ciúmes, né? E o quanto é exatamente isso que ele falou. Ele queria ter o que qualquer um deles tem mais do que eles. Os caboclos da lavoura têm mais intimidade com Madalena do que ele. É impressionante. Muito bom. Então, um comentário, trazendo agora um pouco, né? Eu estava até lendo sobre isso essa semana, pro cristianismo e tudo mais. Isso dele ficar com esse monte de coisa na cabeça, estava lendo bastante sobre os dardos inflamados do inimigo, e às vezes a gente vê uns pensamentos assim, que a gente tem que lutar contra aquilo, né? E no caso dele, ele só dava vazão, né? E isso foi cada vez piorando e mostra a decadência, né? Assim, do ser humano, porque aquilo foi entrando, ele foi dando vazão e chegou ao ponto mesmo dele sentir ciúme do padre. Eu até tentei achar aqui onde eu marquei, que foi engraçada a frase que ele usou, né, do padre. Você anotou? Enfim, mas também não é o caso. Ele diz assim, cavalo amarrado também come. Nossa, eu mostrei pro Daniel. É incrível, né? Essa mesmo, página 152. E assim, chegou, assim, foi uma coisa realmente bem, bem doentia, né? E foi dando vazão. E isso acontece, se a gente realmente for dar vazão, né? Eu fiquei com a Zaida internada 2 semanas, ela ficou 2 semanas na UTI. E assim, tinha a hora que entrava umas coisas na minha cabeça, que eu começava a ficar um medo, e aquilo ia me levando para tão longe, quando eu ia ver, eu tava dentro de um abismo, assim, eu falo, não, peraí, sabe? Então, é mesmo, assim, da gente lutar contra essas setas mesmo. E uma coisa que eu achei interessante também, e às vezes acontece com a gente, ele chega a olhar para ele e ver como ele poderia ser diferente para conquistar ela ou competir com os homens que ele achava que tinha alguma coisa com ela. Mas, no entanto, ele não mudava em nada, né? Ele esteticamente talvez não melhorasse muito, mas com a forma de lidar com ela, falar com ela, né? E você vê que ele reconhecendo as falhas, mas não foi capaz de mudar nada nele, né? Nossa, outra cena que parte o coração é o diálogo deles na igreja. E ele fala exatamente isso. Eu até tinha anotado também para a gente ver. Deixa eu achar a página aqui. Que ele não consegue, ele fala. Deixa eu achar. 157. No meu está na página 202. Eu acho que ele fala assim, Daniel. Palavras de arrependimento vieram à minha boca. Engoli-as, forçado por um orgulho estúpido. Muitas vezes, por falta de um grito, se perde uma boiada. Que texto belíssimo, não? É exatamente isso. Ele percebe, mesmo ao longo do romance, né? Depois dos acessos de ciúmes, ele sempre pondera. Tipo, não, na verdade, Madalena estava só sendo gentil. Não, nada a ver. O fulano não faria isso. Não, que ideia, não sei o quê. Ele percebe, mas ele não consegue mudar a natureza dele, né?
até chegar a esse ponto que ele está de frente com ela, é esse grito que, falta de um grito, se perde a boiada, né? Ela vai consumar o plano dela de suicídio, né? E ele tendo a chance ali, as palavras lhe vêm e ele simplesmente não consegue ser outra pessoa, né? Ele tem essa inclinação dele, né? E a gente, numa perspectiva cristã, né? É a inclinação mesmo pro pecado, né? E ele é escravo disso, ele não consegue agir de outra forma. E só um comentário e mexe com tudo, né? Mexe com tudo, até com a autoestima, que ele se olhava no espelho e, assim, tava se vendo bem, bem desleixado, bem feio, e ele se via muito mal, né? Afetou inteiro, né? Uhum. Um lobisomem, né? Exatamente. Grossos e sobrancelha grossa. Exato. E tudo ele comparava com o outro, né? A mão grossa do outro, a mão fina, porque era só mexer nos altos lá. Se comparando o tempo todo. Sim. Que no fundo ele queria o que Madalena dava para os outros, que era a atenção, mas ele não sabia receber essa atenção. Ele não. É. Muito bom, gente. Acho que fico feliz que vocês tenham gostado da leitura também. E só uma dúvida que eu acho, eu não sei se eu perdi agora pensando aqui, com quem que ficou o filho dele? Que agora vocês sabem? Com ele, eu acho. Ainda Com no fim ele? do romance, eu acho que ele Ele está fala que não chorando tinha lá. amizade nem com o próprio filho, nem o próprio filho gostava dele, mas essa parte eu porque ele ficava muito com o Casimiro, não é isso, o menino? Sim. Ou não? Sim, Casemiro ia. Casimiro, com o Casimiro, É. E aí depois, no final, mostra assim, eu sei que o bichinho, tadinho, abandonado, né? Só queria ter mesmo ali o filho. Ele até comenta última página mesmo, né? Ah, tá. Ele fala, se ao menos a criança chorasse, É, nem sequer tem amizade a meu filho, que miséria. ele A fala criança aí, está lá na casa, mas da mesma forma que a Madalena estava na casa e ele não conseguia nada, né? Ter, sei lá, um contato, um relacionamento, essa proximidade. Mesma coisa com o filho. Né? Então, parece que se ele demonstrasse um pouco de amor, ele estava fraquejando no que ele planejou, né? Porque com o filho era inocente, não ia fazer nenhum tipo de julgamento, né? A Madalena talvez fizesse, falar, agora você viu que não pode ficar longe, né? Você se aproxima, mas a criança não. A criança está isenta desse julgamento. E então, eu achei muito estranho isso, até com a criança. Há momentos, Maria, que ele fala do filho como filho dela, né? Então, ele nem sempre reconhece pai da criança. É de uma frieza absurda, né? Então, filho de Madalena, né? Ele não fala nosso filho, né? Então, é muito marcante você vê que ele era uma pessoa tão autocentrada que ele só conseguia enxergar aquilo que o interessava, né? Então, ele não tinha olhos para o filho, porque naquele momento o filho não era algo que estava despertando nele cuidados, né? Sentimento de amor, de paternidade, né? Então, se em um momento Madalena era o objetivo, a conquista, mesmo que ele não soubesse como, né? A conquista de Madalena fosse o objetivo, ele não via mais nada também, né? Então, é muito constrangedor e, ao mesmo tempo, verossímil, assim, parece com a realidade, né? Ver o quanto um ser humano pode se tornar cego, né, na realidade que ele vive, né? Então, isso preocupa a gente, né? Porque qualquer um de nós está suscetível a um tipo de cegueira parecida com essa, né? Então, nos constrange muito lê-lo nessa situação, né, o tempo todo. Né?
do pouco que eu li, eu vejo hoje, assim, que tem muitos relacionamentos que terminam com essa morte, com a coisa, por causa de um pensamento que esse homem tinha, é o pensamento de muitos homens hoje. Na época mesmo que eu era casada, que eu vivia, eu presenciei isso, eu vivi isso muitas das vezes, porque a pessoa parece que é tão machista que não consegue enxergar um carinho que a mulher quer dar, acha que ela está afim, está dando carinho para ele, para evitar dele fazer outra coisa, ele não sente que é o sentimento dela. E hoje tem muito casamento acabando por isso, por o cara não acreditar na mulher, igual esse homem era, né? Ficou esse inferno o tempo todo maquiando essas coisas, assim, né? Na cabeça dele, pensando essas coisas, nunca pensava que ela gostava dele, que ela era honesta, né? Com ele. E você tem uma ideia, eu vivi um pedacinho do meu casamento igual a isso aí, um pedacinho que eu tô falando assim, um momentinho, um dia que eu vivi meus momentos muito ruins no meu casamento, mas uma parte, eu estava no consultório médico, eu estava bastante doente, consultório médico junto com a enfermeira, meu ex-marido tinha um ciúme de mim, tinha ciúme da minha sombra. E aí ele entrou no quarto, meteu o pé na porta, abriu a porta do consultório, o médico e a enfermeira levou um susto e falou: "O que você está fazendo com a minha mulher aí dentro?" Aí ele falou assim: "A sua mulher está fazendo tratamento aqui." Aí ele falou: "Vambora, vambora." O médico na hora falou assim: "Melhor a senhora ir." Eu saí com ele para ir embora e foi me xingando até em casa. Quando chegou em casa, a gente ia de charrete para casa, para o sítio. Quando chegou em casa, ele queria me beijar. Meu filho mais velho, eu não queria, meu filho mais velho estava com 5 anos mais ou menos, chutou a canela dele. Chutou a canela dele porque ele viu que ele queria me beijar à força. Ou seja, ele viu que ele me xingou até em casa e eu não respondi nada. Quando chegou em casa, ele foi me beijar. Meu filho deu um chute na canela dele para ele me largar. E foi através do meu pai falando o tempo todo com ele. Todo lugar que eu ia, ele via alguma coisa errada. E eu não saí de casa para lugar nenhum sem ele. Então, hoje eu vi um pedaço da história desse homem, agora vocês acabando de falar aí. Então, eu sei que hoje em dia, todo mundo devia de ler esse livro, sabia? Todo, que vê, né? O que as pessoas fazem, a maioria dos homens que estão matando mulher hoje, eu acredito que seja isso, uma história tipo esse homem, ver coisa onde não existe, né? E acaba sofrendo, mas a pessoa está sofrendo e sendo que o outro não está fazendo nada para ele sofrer, né? Então, esse livro aí é muito bom se muita gente lesse ele. Eu li um pedaço dele só, mas agora vocês comentando o resto, então, porque assim, no início não adianta você querer falar do início de um livro que você leu, que tem uma história enorme pela frente, né? Mas como eu já li, já ouvi um pouco de vocês, então é bem isso. Eu vou terminar de ler, eu gostei demais desse livro também. Legal. Essa é a ideia mesmo. E isso é interessante. Tem alguns livros assim, que ficam famosos pela. Você tem o Ana Karenina, do Tolstói. Ele ficou famoso pela forma como o Tolstói consegue retratar o pensamento, a alma, assim, a angústia, os dilemas femininos. Ele, na figura da Ana, né? E aí lá tem toda a narrativa e a construção da personagem e tudo mais. E eu acho que o Graciliano foi muito feliz em realmente... não é que todo homem seja assim, mas que é parte dessa personalidade masculina, um pouco desse tipo de... não necessariamente o comportamento, mas o ímpeto. Tanto para a mulher é mais natural essa demonstração de carinho, de cuidado. Para o homem não é. Eu acho que o Fabiano, já estou no Vidas Secas. O Paulo Honório é a figura assim masculina que é ao extremo, né? É o que não sabe demonstrar carinho, não sabe receber, ele não entende o que é isso. Na cabeça dele, ele comprou Madalena para ter um filho, e se ela está demonstrando qualquer preocupação, qualquer cuidado com outras pessoas, é alguma outra coisa, assim, ele não consegue realmente compreender essa outra dimensão da vida, né? Não consegue, assim, no início da vida, né? E isso que eu acho que é interessante de ver. O final do livro, acho que você vai gostar também, é um pouco ele começando a perceber que existe uma dimensão, assim, da vida, tipo, toda uma... Sabe, ele viveu a vida pela metade.
tudo o que ele viveu tinha um outro lado daquilo tudo que ele não percebia. E é também, já dando spoiler, né? É meio que o motivo pelo qual ele se põe a escrever o livro, né? Ele quer entender. Tipo assim, Madalena morreu, ele ficou... O que aconteceu? Pô, aconteceu alguma coisa, porque eu sei que eu sinto isso. Ele fala que não consegue se controlar, ele não entende. E aí ele vai escrever para entender, assim, Sim. o que aconteceu, né? O que foi tudo isso? E uma coisa também que é para se pensar é que ele era órfão, né? Então é muito difícil ele também dar alguma coisa que ele não recebeu, né? Então também é algo para a gente se pensar, né? Como ele vai dar amor, dar carinho e tudo mais se ele não recebeu aquilo, né? Que é um pouco o que ele fala também, né? A culpa é da vida. Ele fala, a culpa é minha. Não, a culpa é da vida agreste que me deu. Exato. É. Uhum. E ao mesmo tempo esse dilema mesmo que a Dona Laertes colocou, né? Ela, a Madalena, tentou dar amor para ele, mas ele não sabia nem o que fazer com isso. Isso que vai tornando o romance tão angustiante, né? Que você vê a tentativa, tipo, se desse só... Se você percebesse... E para quem não terminou a leitura, no começo, assim, demora para a gente engatar ali a primeira, mas depois flui, assim, a gente lê rapidinho. Então, assim, a partir, eu acho que da metade do livro, nossa, a gente lê super rápido, assim, flui. Eu acho que a gente vai se acostumando com a leitura, não sei, e vale a pena terminar, viu? Quando a gente começa a ler, começa a gostar da história, né? Aí você não quer parar mais, você quer continuar. E foi muito bom esse incentivo aí que o Jonathan deu, porque isso aí é o meio da gente, igual eu gosto de ler, mas eu não tenho muito tempo. Aí agora eu estou tentando fazer os tempos para mim ler, sabe? Que é muito interessante essas histórias igual essa aí. Eu não sei se você já deve ter lido aquele também dos 40, dos 7 aos 40. Vocês já leram esse livro? Não, eu li lá no Mackenzie, eles puseram isso como uma tarefa para a gente ler, eu li esse livro lá. Não, achei muito interessante também, que é do menino, que é o 740, é o próprio menino, a história do próprio menino, né? Contando. Eu sei que no fim, quando ele percebeu o casamento dele estava acabando, até inclusive tinha a professora nossa que dava essa aula, e ela estava noiva. Aí ela falou assim, ai gente, que história muito triste essa aí do menino. Eu falei assim, pois é, mas casamento é bem isso aí mesmo, viu? Aí ela riu e falou, não, dona Laide, pelo amor de Deus, não fala isso não. Eu falei assim, tomara que o seu não seja igual. Que é bem isso aí mesmo. No começo tudo é maravilha, depois vai distanciando, uma briguinha aqui. E casamento não, eu falei para ela, casamento não acaba por causa de uma briga de um dia. O casamento vai juntando coisinha até a medida encher. A medida encheu, acabou. Aí o casamento acaba. Eu falei com ela, então tem que tomar muito cuidado nisso. Aí ela falou assim, não acredito, porque foi no fim o casamento acabou, sabe? Ele não começou, né, tudo com muito amor, muito carinho, um foi deixando de fazer a coisa para o outro e foi tomando a proporção, foi até que o casamento acabou. Do 7 aos 40, que chama o nome do livro, sabe? Aí eu achei interessante, gostei, aí daí para cá sempre eu gosto de ler essas histórias assim, que serve muito de lição para a vida da gente também, né? Posso ler um trechinho do capítulo 17, no meu é página 94, né? Uhum. É o anúncio do casamento, né? Casou-nos o padre Silvestre na capela de São Bernardo, diante do altar de São Pedro. Estávamos em fim de janeiro, os paulos d'arco floridos salpicavam a mata de pontos amarelos, são as flores, né, do pau d'arco. De manhã a serra cachimbava, então aquela névoa que aparecia na serra. O riacho, depois das últimas trovoadas, cantava grosso, bancando o rio, e a cascata em que se despenha, antes de entrar no açude, enfeitava-se de espuma. Então, assim, a propriedade estava pujante, né? O riacho estava caudaloso, tinha enchido, as árvores, né, florescendo, os pau-d'arcos, né? Eles têm aquela flor amarela bem característica. Então, casou, estava tudo bem. Na página 100, eles estão discutindo, né, sobre o pagamento, assim, o pagamento é suficiente ou não é, né, para os funcionários. E a Madalena meio que
nossa, é muito pouco que você paga para eles, não sei o quê. Entra um pouco nessa discussão. E aí, Paulo Honório se zanga, né, para variar. Sem dúvida, mas é tolice querer uma pessoa ter opinião sobre um assunto que desconhece. Ele está meio dizendo, Madalena, você não pode falar, você não sabe, né? Eu que cuido da propriedade. Cada macaco no seu galho, que diabo? Eu nunca andei discutindo gramática, mas as coisas da minha fazenda julgo que devo saber. E era bom que não me viessem dar lições. Vocês me fazem perder a paciência. Aí ele narrando, né? Joguei o guardanapo sobre os pratos antes da sobremesa e levantei-me. Um bate-boca 8 dias depois do casamento. Mau sinal. Mas atirei a responsabilidade para a Dona Glória, a tia da Madalena, né? Que só tinha dito uma palavra. No meio da história, né? A Madalena, a tia dela, né? Dona Glória, ela comenta assim uma palavra e aí ele se zanga com ela, é meio que o estopim para ele. Mas assim, 8 dias depois do casamento. Deixa eu até... Diga. Eu queria entender, porque eu tenho um pedacinho aqui, na página 21 do meu, que ele fala que ele aprendeu a ler, foi alfabetizado com almanaque e algumas coisas lá, e uma Bíblia de capa preta dos bode. Quando ele fala esses bode, ele se refere a quem? Será que é os maçons? Deixa eu achar esse trecho. É bem no começo que ele está começando. É no capítulo 21. Capítulo 21, deixa eu ir lá também, Maria. É página 21 ou Acho que é capítulo? página 21, né? Página, né? Não, o capítulo. Capítulo? Deixa eu achar aqui. Uhum. Eu acredito que deve ser sobre isso que ele fala. Achei. Eu vou ler aqui, diz assim. Tá bem, deixa eu ver. No capítulo 21, Dani, no terceiro parágrafo, mais ou menos no meio, assim. Aí diz assim: uma dinheirama tão grande gasta por homem que aprendeu leitura na cadeia, em carta de ABC, em almanaques e numa bíblia de capa preta dos bodes, né? Olha, eu vou ter que pesquisar, viu, Maria? De fato, Na minha assim, edição, na minha edição tem uma uma notinha. nota de roda dizendo que é um termo depreciativo para se referir aos protestantes. Ah, eu achava que se tratava dos maçons, que em Minas Gerais muita gente relaciona alguma coisa de bode com maçom. Então, então é os protestantes lá que Pelo se menos referia. é que eu tenho essa aqui é diferente, né? Mas aqui tem essa Ah, nota de rodapé e fala isso. que bom. O que me deixa mais impressionado agora é que, em alguma medida, toda a educação do próprio Paulo Honório, né, pelo menos, não digo toda, mas parte da educação dele, né, de fato ele conhecia a Bíblia, né? Sim. Uhum. Então, assim, eu fiquei imaginando, assim, diversas vezes ele fala, por exemplo, sobre o fato de Madalena não ser uma mulher muito religiosa, né? Então, certamente, ela não seguia, talvez ela não fosse à missa, talvez ela não tivesse a prática, que o protestantismo aqui, imagino, nesse contexto, era muito menor se comparado ao catolicismo brasileiro, né? Então, e quando ele fala da Bíblia dos bodes aqui, ele está depreciando, então, os protestantes, né? Então, ela tinha ideias muito modernas, né? Não era muito religiosa. Isso, para ele, era um problema, né? Porque aí eu penso que tem uma influência aqui do próprio narrador, da construção desse narrador, que vê, na perspectiva do próprio escritor, talvez a religiosidade como algo que coloque cabresto nas pessoas, né? Sim. Então, talvez
tenha esse peso que está presente na própria premissa do Graciliano Ramos, que, por sinal, também era, assim, era ateu, né, e tinha valores materialistas, né? Essa questão ideológica, né, Daniel, está o tempo todo, assim, perpassando o livro, né? A ideia, eu já vou passar a palavra, viu, Silvio? Eu vi que você levantou a mão aí várias vezes. A ideia é que, assim, sendo bem grosseiro, né? A ideia, me parece, é que o Paulo Honório é o tipo de personagem que, mesmo sem consciência de um posicionamento ideológico que visa só o dinheiro, se tornou esse monstro, né? Enquanto Madalena, aquela pessoa que teve uma aculturação com muito custo por parte da tia e conheceu ideias modernas ou contemporâneas como comunismo, socialismo, ou era distante da igreja, conseguia lidar muito mais com as questões da vida, né? Isso é nada mais do que a presença dos valores do próprio autor na construção do enredo da história, né? Aí a gente vai com cuidado, né? Para a gente também não comprar os valores que o próprio autor está, em alguma medida, trazendo para o livro, né? Silvia, eu acho que você queria falar. Oi. Sim, Oi. sabe o que eu achei assim impactante também? É que ele conseguia enxergar tudo, né? A palidez dela, a magreza, tudo, mas ele não conseguia enxergar a visão que ela tinha, as boas ideias, né? Que eles poderiam ter prosperado mais. E como que se diz? Mesmo quando ela passava assim em algum lugar, que algum caboclo acenava a mão para ela, ele já ficava pensando mil e uma coisas, voltava aqueles ciúmes, tudo. E mesmo quando eles estavam lá na sacristia, que ela falou para ele da morte dela, né? Ele não ficou impactado com isso e ficou lá pensativo, resolveu dormir lá. E depois, quando ele chegou na casa, já era tarde demais, né? Então, ele teve as oportunidades dele, só que ele não soube aproveitar, né? Sim, isso é que dói, né? Você vai vendo a É, oportunidade e a gente já está antecipando, né, o caminho que está tomando a coisa. isso daí me impactou demais, esse capítulo aí. A gente gosta, né, de ver final feliz. Pois é, mas eu acho que o final dele não foi muito feliz, não, porque todo mundo acabou indo embora, né? A Por Dona isso que Glória. aí fica triste, né? Tá acostumado a ver final feliz, né? A gente gosta de final feliz e ele não acabou assim, né? Pois é, ele bebeu do próprio veneno dele, né? É. Legal, gente. Eu fico muito feliz que vocês tenham gostado da leitura, né? Primeiro, é um livro que eu gosto também, então sempre ficar contente, né? De recomendar um livro e, tipo, gostei do livro. E de ver as reflexões também, né? Que vocês estão trazendo. São realmente os temas que o livro suscita, né? E acho que isso que é mais divertido, assim, né? De ver na literatura, assim. Ler, se deparar com uma narrativa, né, com personagens interagindo e conhecer as personagens, ver o que elas fazem, o que elas não fazem e pensar em cima disso, né, refletir. Às vezes a gente se identifica, às vezes a gente identifica outras pessoas, a gente tira modelos do que fazer e do que não fazer, né, É. no texto. E sabe, Daniel, assim, eu acho tão interessante essa coisa de ler, porque quando a gente tem que viver, eu gosto muito de pastores e de tema sobre cosmovisão, porque a gente foi criado num lugar onde era muito separado o que é de Deus, o que é profano, o que é sagrado, na verdade, aquilo que passaram para a gente não é realmente aquilo. Como Jesus orou pelos discípulos e pediu que Deus não tirasse eles do mundo, que livrasse-os do mal. Então,
em cada livro que você lê, você pode ver lições para a sua vida, mesmo sendo um livro não cristão, né? E aprender, porque o Paulo Honório, eu fico pensando assim, que ele chegou a ver muitas vezes as falhas dele, e é uma coisa que eu sempre falo até com meus familiares, que pode apontar os meus erros, porque eu tenho dificuldade de vê-los. Então, eu acho muito bom quando a gente consegue ver um erro. E nem digo que vou ver e vou mudar amanhã, porque não é tão fácil assim. Mas pelo menos eu vi, e toda vez que eu cometo aquele erro, eu sei que eu já tinha visto ele. Então, isso me ajuda a ver, mas de novo, né? Fazendo de novo. Então, eu acho muito interessante essa mistura do secular para nós que somos cristãos, Deus, na sua infinita bondade, faz com que em tudo a gente aprenda e seja diferente, né? E dá oportunidade para a gente ser diferente. Amém. Eu fico muito feliz que você tem essa percepção. Eu estava comentando até com o Jonatas antes do primeiro encontro, né? Que na verdade, o primeiro livro que vocês leram e discutiram aqui, né, foi o Peregrino. E ele é muito próximo mesmo da cultura cristã, né? E ele é quase devocional, assim, né? É um livro realmente de incentivo à fé e tudo. E aí eu tava com esse receio, né? Tipo, será que o pessoal vai gostar, vai conseguir fazer também esse link, né? Porque esse o São Bernardo agora é um livro que é bem distante da nossa cultura, né? Como cristã. Então, eu fico feliz. A ideia é essa mesmo. A gente, mesmo em livros escritos por um ateu, a gente consegue ver tanto a graça comum, né, que Deus derrama, e tirar lições, aprendizados, né, para a nossa vida e para a nossa caminhada cristã. Que bom, fico feliz que tem essa percepção. Mas alguém quer comentar? Eu ia comentar, Daniel, que esse é um dos aspectos da literatura que, que mais me fascinam. Assim, primeiro, o que está escrito aqui não aconteceu de verdade, né? Então, assim, nenhuma Madalena precisou morrer. Mas isso não quer dizer que não existam Madalenas no mundo. Então, é aquilo que poderia ter sido e não foi, né? Porque, embora essa história não seja real, isso seja ficção, isso se parece muito com a realidade, né? Então, Paulo Honório, eu me pareço com Paulo Honório, né? Então, eu vejo algumas atitudes minhas que eu falo, gente, eu não fiz exatamente isso, mas eu já fiz coisas parecidas com isso. Então, é aquela coisa que a gente comentou no último encontro, né? Com o Paulo Honório, a gente aprende com contra-exemplo, né? Ou seja, aquilo que eu não devo replicar, né? E é uma forma pedagógica de se aprender, assim, porque a gente sente a angústia desse personagem por ter tomado essas decisões, né? Então, o que um coração pecaminoso e distante de Deus pode chegar a fazer, né? Quando toma esses caminhos, essas atitudes, né? Então, a gente aprende, isso que é interessante, a gente aprende com o erro de alguém que nem existiu de verdade, né? E para aplicar em situações que acontecem em nossa realidade, né? É demais, assim, ficou impressionado. Muito bom. Gente, eu tinha até separado as páginas, mas como a gente foi comentando, eu acho que foi cobrindo, assim, muito do que eu tinha falado, e eu fui comentando também. Só não fui dando as páginas, lendo os trechos, mas era essa inaptidão do Paulo Honório, né, para discernir o coração, como ele se apaixona, não percebe, a desilusão, né, no casamento, que é tão rápida, né? 8 dias que já foi.
Eu acho que os ciúmes também, eu tinha anotado as páginas, né, para a gente ir vendo, mas eu acho que a gente não vai ter tempo. Acho que um trecho que vale a pena ler ainda é o do, do capítulo 19. Acho que eu tinha comentado, né, que é um dos capítulos centrais, assim, do livro. Ele abre com aquela declaração, né, eu conheci que Madalena era boa em demasia, mas não conheci tudo de uma vez. Ela se revelou pouco a pouco e nunca se revelou inteiramente. A culpa foi minha, ou antes, a culpa foi desta vida agreste, que me deu uma alma agreste. Que é a definição, é o livro na nutshell, né? Em um parágrafo, esse é o livro. Paulo Honório conhecendo Madalena, não entendendo que ela era boa, e aos poucos percebendo, tipo, isso que ela faz é bondade. O primeiro conflito, né? E aí tem alguns trechos nesse capítulo que são muito ilustrativos também, né? Eu vou lendo uns trechos e aí. Diga. Dani, Dona Nadir, a senhora quer comentar alguma coisa? Perdão. Seu microfone tá sem som, Dona Nadir. Ainda não, Dona Nadir, a gente não está te escutando ainda. Então, eu acho que essa divergência muito grande entre ele e ela, ela tinha uma cultura bem maior do que ele, né? E ele era bem tapadão, assim, aquelas pessoas bem ogro mesmo, né? Acho que daí eu acho que pegou muito isso, essa divergência muito grande, porque queira ou não, ela era uma pessoa bem mais culta do que ele, né? E isso, entre assim, um casal, faz um sentido enorme, né, na vida, né? Esse conflito. E aí é interessante que ele não entende, tipo isso, por que que ela precisa. Ele fala, eu esqueci o valor, mas tipo, nossa, gastar não sei quantos contos de réis para comprar papel para ensinar as crianças, para comprar material de escola. Aí que ele comenta, né? Eu aprendi com a cartilha, com a Bíblia dos protestantes e tudo mais. Então ele não entende, né? Tipo, por que que ela fica tanto escrevendo lá? O que que ela, de certo, aí ele começa também a elocubrar, né? Deve ser carta para algum amante, ou deve ser alguma coisa. Ele começa a suspeitar. Ela conversa com o Padilha, ela gosta de conversar, né? Assim, discutir ideias. Tem até o capítulo 24, que é o capítulo do comunismo, né? Que eles estão todos à mesa discutindo, e você vê como ela comenta, né? Como ela participa do debate, que ela está gostando de entreter a ideia. Ela gosta de ouvir, conversar, discutir, pensar, e a reação dele, né, ele começa a desconfiar. Aí ele associa também, como o Jonas falou, né, tipo, isso é falta de religião, acho que é isso. Ele sente um incômodo, ele não sabe dizer por quê, e ele vai tateando assim. Isso deve ser porque ela tem um amante. Não, deve ser porque ela não tem a religião. Não, deve ser por causa disso. Até quando a primeira briga, né, do primeiro bate-boca, né, deve ter sido a tia dela que falou alguma coisa. Por isso que eu me irritei. Ele só não sabe discernir, é bem ogro assim, né, bem bruto, como você comentou. Não consegue compreender essa dimensão da vida, né, essa parte mais subjetiva, mais emocional, e ele vai tateando, tentando. A culpa é disso, não, a culpa é de tal coisa, não, a culpa é daquilo lá. E aí, até para a gente fazer esse arco, né? Ele começa o livro nesse espírito ainda empreendedor, né? Como a gente conhece o Paulo Honório, vou
fulano vai escrever isso, fulano vai fazer isso, o outro vai revisar, e assim eu vou ter um livro. Não gosta do que vê, e aí ele decide escrever por conta própria, né? Que é aquele trecho, eu não vou ler de novo, que eu já li no último encontro, mas que ele fala que, outra noite a coruja piou de novo. E aí eu me lembrei de Madalena. E aí eu comecei a escrever, sem saber o que eu ia ganhar com isso. O Paulo Honório não é assim. Ele não entra no empreendimento sem saber o que vai ganhar. E aí, ele vai narrando toda a história dele até chegar nesse capítulo 19, que é quando ele meio que para de contar o passado e ele meio que volta para o tempo presente e descreve a noite dele ali, né, escrevendo. Só que esse capítulo é muito bom, porque ele, na verdade, é meio confuso, assim, você não sabe exatamente se ele está no presente, ele está se lembrando, ele está revivendo. O Graciliano faz esse jogo justamente revelando um pouco disso, né? Paulo Honório, na verdade, não está contando a história, ele está revivendo a história. Tipo, ele está passando por tudo de novo, né? O trecho aqui, né, que ele fala do capítulo 19. E falando assim, ele acabou de falar da alma agreste, e falando assim, compreendo que perco o tempo. Com efeito, se me escapa o retrato moral de minha mulher, para que serve esta narrativa? Para nada, mas sou forçado a escrever. Quer dizer, se eu não consigo compreender como era a minha mulher, a minha narrativa não serve de nada. Então, para que era a narrativa? Para ele compreender a Madalena. Ele está escrevendo. E é isso, é um anseio. Ele só, bom, mas eu vou continuar escrevendo aqui, eu vou tentar entender. Ele fala, quando os grilos cantam, aí ele está narrando lá. Sento-me aqui à mesa da sala de jantar, bebo café, acendo o cachimbo. Às vezes as ideias não vêm, ou vêm muito numerosas, e a folha permanece meio escrita, como estava na véspera. Quer dizer, ele fica lá relembrando, pensando, revivendo, e ele consegue nem pôr no papel, né? Releio algumas linhas que me desagradam. Não vale a pena tentar corrigi-las, afasta o papel. Tipo, ele lê o que ele relatou, aquilo que ele lê o desagrada, e aí fica um pouco essa ambiguidade. Desagrada porque não está bem escrito, que era o empreendimento dele a princípio, né? Tipo, tá pernóstico, não escreveu bem. Só que ele fala, não vale a pena tentar corrigi-las. E aí é um pouco esse jogo, assim, o que desagrada nessas linhas? Será que é a forma como elas estão escritas ou é o que está descrito lá? E aí não vale a pena tentar corrigir porque ele não tem a capacidade de ajustar a linguagem ou porque ele está... É tipo assim, isso já aconteceu. Madalena já morreu. Não, assim, já foi. Eu não consigo refazer as ações que eu fiz. Não vale a pena tentar corrigi-las. Afasta o papel. Ele fala, emoções indefiníveis me agitam. Inquietação terrível. Desejo doido de voltar, tagarelar novamente com Madalena, como fazíamos todos os dias a esta hora. Saudade? Não é isto. É desespero, raiva, um peso enorme no coração. Tipo, olha a angústia desse homem. Tipo, ele quer voltar, ele quer ter Madalena lá para poder, sabe, só jogar a conversa fora, tagarelar, né, como ele fala. Mas a conversa dele sempre descambava na briga também. E é um pouco, ele fica, será que é saudade que eu estou sentindo? E não é, porque na época ele não gostava disso. Era isso, ele começava a conversar e logo suspeitava dela, ou vinha alguma ideia, e aí a confissão dele, né, é ótimo. Procuro recordar o que dizíamos. Impossível. As minhas palavras eram apenas palavras, reprodução imperfeita de fatos exteriores. E as delas tinham alguma coisa que não consigo exprimir. Se não é esse choque, né, entre a Madalena, aculturada, né, nesse sentido, ela tinha essa visão assim de mundo, né? Gostava de ideias, de debater, de discutir, enfim, pensar. E ele tinha as palavras só como, tipo, elas só serviam para dar ordem, ou para dizer o que era, o que não era, né? Ele não percebia essa dimensão, né? Da subjetividade da linguagem, enfim.
Aí ele fala, para senti-las melhor, eu apagava as luzes, deixava que a sombra nos envolvesse até ficarmos dois vultos indistintos na escuridão. E aí ele está falando do passado, então, éramos nós dois. Só que aí ele continua, lá fora os sapatos arengavam, o vento gemia, desculpa, lá fora os sapos arengavam. Arengar é meio que brigar, né, ou zombar. O sapo está fazendo barulho, ele está dizendo que eles estavam aprontando lá fora. O vento gemia, as árvores do pomar tornavam-se massas negras. Casimiro Lopes estava no jardim, acocorado ao pé da janela, vigiando. Casimiro, ele chama de novo, né? A figura de Casimiro aparece à janela. Os sapos gritam, o vento sacode as árvores, apenas visíveis nas trevas. Maria das Dores entra e vai abrir o computador. Detenho-a, não quero luz. O tic-tac do relógio diminui. Os grilos começam a cantar. E Madalena surge no lado de lá da mesa. Digo baixinho, Madalena? A voz dela me chega aos ouvidos. Não, não é aos ouvidos. Também já não a vejo com os olhos. Estou encostado à mesa, as mãos cruzadas. Os objetos fundiram-se. E não enxergo sequer a toalha branca. Madalena, a voz de Madalena continua a acariciar-me. Que diz ela? Pede-me naturalmente que mande algum dinheiro a mestre Caetano. Isso me irrita, mas a irritação é diferente. Ele segue escrevendo, esse capítulo é extremamente de fluxo de pensamento, né? Mas você percebe a confusão dele, assim, né? Ele está lá e escrevendo e não gosta do que escreve. E aí ele ouve os sapos lá fora e ele chama por Casimiro. Aí ele chama de novo, porque o Casimiro está lá parado. Ao mesmo tempo, aparece Madalena. E aí você já não sabe se ele está chamando Casimiro, se ele chamava naquele tempo, se ele fala, né, que ele fala baixinho, Madalena, e as palavras dela chegam ao ouvido, mas não é ao ouvido. Você percebe esse estado meio sonâmbulo, né? Ele está na madrugada, é o sono, ele está lá, é meio da memória, é meio do sonho. Ele está só nessa grande confusão. É um vislumbre, assim, da alma dele, né? Da cabeça dele, assim, o que passa. E é ele remoendo, assim, tudo que aconteceu, revivendo. Ele não sabe mais se está no passado, se a Madalena está lá, se ela não está, se a mesa está lá. Ele não enxerga nem a toalha mais. Ele chama Casimiro, mas ele não sabe nem se chamou, porque o Casimiro não vem. Essa confusão, né? E ele fala assim, estou seguindo, né? Isso me irrita, mas a irritação é diferente das outras, é uma irritação antiga, que me deixa inteiramente calmo. Então, de novo, ele está irritado agora? Não, é a irritação que ele sentia lá. Só que agora, como um sentimento antigo, né? Ele é uma irritação calma, assim, ele não está mais irritado com Madalena, porque ela estava pedindo dinheiro. Mas na época ele estava. Então é um pouco esse capítulo muito bem escrito, assim, né? Para fazer justamente esse jogo entre o que ele sentia na época, o que ele está sentindo agora, como ele revive o que ele viveu, então ele sente de novo aquilo, só que agora ele consegue dar talvez outra matiz para aquilo. Então a irritação, né, ela pedindo dinheiro, que fervia o sangue dele, de repente agora é uma irritação calma. Ele lembra da irritação, mas ele afasta o ímpeto, assim, né? Ele fica até ilógico, né? Ele fala, ele está irritado, né? Mas inteiramente calmo. Loucura estar uma pessoa ao mesmo tempo zangada e tranquila. Mas estou assim. Irritado contra quem? Ele tentando discernir o próprio sentimento, coisa que ele não conseguia antes. Ele ficava irritado com alguma coisa que deu errado na fazenda e ele achava que era culpa do Padilha. Ou ele ficava irritado com alguma coisa, ele falava, é culpa da Dona Glória. E ele fala, irritado contra quem? Contra mestre Caetano. Não obstante ele ter morrido, acho bom que vá trabalhar. Então, é essa fusão assim do tempo. O Paulo Honório do passado e o Paulo Honório do presente. E a gente vê ele se quase que desabrochando, não sei se é a melhor figura, né? Porque ele não é bem uma flor ou flor que se cheire,
Mas é ele descobrindo essa outra dimensão, esse outro lado até dele mesmo, né? O coração dele, o que ele sente, por que que eu tô bravo, com quem que eu tô bravo, qual que é o problema, ao mesmo tempo revivendo, né? Tipo, tem que trabalhar mesmo, mas ele já morreu, porque agora ele está no presente. Enfim, é um capítulo crítico, né? Mais alguns trechos só, né? Ele fala, a toalha reaparece, não sei se é esta toalha, a toalha reaparece, mas não sei se é esta toalha sobre que tenho as mãos cruzadas, ou se é a que estava aqui há 5 anos. De novo essa confusão, né? Rumor do vento, dos sapos, dos grilos, a porta do escritório abre-se manso. Os passos do seu ribeiro afastam-se, mas seu ribeiro já não mora na fazenda. Uma coruja pia na torre da igreja. Terá realmente piado a coruja? Será a mesma coruja que piava há 2 anos? Talvez seja até o mesmo pio daquele tempo. É de uma beleza literária, né? A forma como ele consegue ir misturando o tempo com as palavras, assim. Isso aqui é, assim, o Graciliano, o mestre das palavras, conseguindo criar essa cena, assim, pra gente. Enfim, ele segue descrevendo, eu não vou ler o capítulo inteiro, né? Vou ler só mais o finzinho do, do capítulo, que ele fala, o que não percebo é o tic-tac do relógio, que ali atrás, né, ele fala, o relógio vai batendo mais lento. Então, o tempo é esse tempo que para, né, ele vai batendo mais lento, de repente ele já não percebe o tic-tac do relógio. Que horas são? Não posso ver o mostrador assim às escuras, né, ele não consegue enxergar. Quando me sentei aqui, ouviam-se as pancadas do pêndulo, ouviam-se muito bem. Seria conveniente dar corda ao relógio, mas não consigo mexer. É o estado. Ah, a bateria tá acabando, né? Você quer tirar a foto antes? A minha Pessoal, vamos. bateria, gente, tá no fim, eu tô na laje, tá chovendo um monte agora. Se eu descer, já era, vai acabar agora a minha bateria. Pessoal, nós não vamos desligar agora, mas vamos aparecer aí para a gente bater uma foto, que pode ser que aquele Aí, não apareça na foto. Vamos lá, gente. mas aí eu continuo. Se acabar, vocês já sabem, tá? Mas tá para acabar. Tá bom. Já que você vai aparecer também? Eu não consegui, no outro dia, aparecer na foto, eu tenho que virar a câmera, não é isso? Não, agora dá Não, para te ver. Dá para te ver, dá para te ver, dona Nadia. Outro dia eu não consegui, não sei o que houve aqui. Não, agora vai. Pessoal, então, dando aquele sorriso bonito, tá bom? Vou tirar a foto. Pronto, tá capturado, tá bom. Não aqui até acabar, tá? Bom, obrigado, querido. Bom, é esse capítulo, assim, que literariamente é muito bem escrito, né? Ele consegue mostrar um pouco do que se passa na cabeça do Paulo Honório quando ele está contando as memórias dele. Ele, na verdade, não está só rememorando, ele está revivendo. E ele confunde o passado com o presente de tão vívido que é essa esse viver de novo, né? Ele sente a dor de novo, a angústia de novo, e o que ele podia não ter feito e tudo mais, que aí no capítulo seguinte, né? Ele volta à narrativa, então ele volta a contar a vida dele, e lá para o fim ele vai retomar, né? Esse tom de capítulo mais introspectivo, né? Falando já do que ele pensa, que é a reflexão dele, né, do que poderia ter sido a vida, o que ele podia ter feito diferente. Também é um desses capítulos em que ele está agora no presente, num estado assim já de meio que entorpecido, né? Quase uma ressaca emocional assim.
Ele reviveu tudo que ele viveu e ele tá só, tipo, entregue. Não compensa, não convém corrigir mais. Não dá mais para corrigir as linhas que estão escritas. Eu já escrevi, já foi essa a história da minha vida. Poderia ter sido outra. Ele fala, se eu tivesse casado com a Germana, teria uma vida, assim, tipo, não teria conseguido tudo que eu consegui, mas teria uma vida assim, seria assim. Ele começa a ponderar, né? Talvez menos sofrimento, ele vai repensando, né? A vida é o outro capítulo bem introspectivo dele. A gente para agora, né? Que aí tem umas perguntas. Na verdade, eu já avancei tudo, tudo que dá. Caros, nós temos aí mais 10 minutos. Se vocês tiverem alguma pergunta, a Maria está com a mão levantada, a dona Laertes também. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta. Laertes, está cortado ainda seu microfone. Libera para nós aí. Não, eu levantei a mão aquela hora, mas não levantei mais, não. Ah, então tá bom. Mas ele falando aí sobre essas ideias que ele tinha, que ele não via, será que não é o mal de Alzheimer que ele já estava tendo, não? Pois é, a conclusão dele já. Eu acho interessante também, assim, Daniel, é que em alguns momentos ele sabia exatamente o que precisava, que podia fazer para agradar uma mulher, né? Ele fala dos vestidos, que se ela agisse diferente, os vestidos que ele compraria, né? Então, assim, de certo modo, ele com toda a brutalidade, mas sabia uma forma de agradar. Depois, por fim, falou em viagens que poderiam fazer juntos, né? É interessante que ele era bem, assim, quando ele queria ser, ele entendia de alguma coisa, né? Não era de todo tapado, não. Sim. Me chamou. Diga. Posso falar? Sim. Me chamou muita atenção no 24, né? Quando o auxiliar dele lá está cuidando do jardim e ela pede umas rosas para enfeitar a mesa. E ele fala, onde já se viu? Por que você está fazendo isso, né? E ele diz assim, como que eu poderia negar? E ele diz que ela, de certa forma, assim, mais ou menos que eu entendi, que ela não mandava lá. Então, ele era muito egoísta mesmo. Sim, é um pouco essa tentativa de controle dele. E até o que a dona Maria comentou, né? Ele fala, se ao menos eu tivesse certeza de que a Madalena não estava me traindo, eu faria tudo por ela, né? Não teria por que não fazer. Só que é isso, ele nunca ia ter a certeza, porque o problema era ele desconfiava, né? Ele não, desconfiava do padre, dos caboclos, ele não conseguia ter essa certeza por problema dele, por dificuldade dele, né? De compreender. E aí, da mesma forma, né? Ele, não, na minha propriedade mando eu. Olha para Madalena vir falar com os... E no fundo era só assim, ele não entendia a forma de pensar da Madalena, a forma de agir, porque ela fazia o que fazia. E aí, não entendendo, ele meio que se irrita e a reação dele é meio querer que ela não faça nada. Assim, ele queria que ela agisse como ele entende as coisas, de uma forma que fosse compreensível para ele. Então, tipo, flor, não é para fazer isso, não é para pôr flor, não é para ficar gastando. Tipo assim, era para ir para a escola, porque eu tenho a escola, porque ela me dá um benefício lá com o governador depois e tudo mais. Mas não é para querer ensinar mesmo, ou, sabe, ficar gastando dinheiro com isso. Ele queria a Madalena como um asset, assim, né? Uma ferramenta que ele comprou, ele deixa lá, ele usa para o que ele quer. E ela era uma pessoa que tinha opinião, que tinha ideias, enfim, que queria participar das coisas, que queria se envolver com ele, inclusive, né? A gente vê isso, especialmente no início do
casamento deles, né, ela pede desculpa, de fato, né, eu não devia ter me metido, não me atinei, que a gente estava falando dos funcionários, não quis tirar sua autoridade, tudo mais. Ela queria ter esse casamento. É só que ela não conseguia chegar até ele e ele não sabia deixar ela se aproximar. Né? O Daniel, ela tem uma parte assim, não sei se eu entendi direito, até por isso quero perguntar, que ele fala assim que ele admite Deus, é um Deus que trabalha para ele, porque ele fala assim para pagar as pessoas que eram mal remuneradas, ou seja, na outra vida, é isso mesmo? Na outra vida, Deus completaria o salário ordinário que ele pagava para os funcionários e num Deus que vingava porque alguém roubou uma vaca dele, é isso mesmo? Sim, é um retrato bem, eu não me lembro qual o capítulo, mas é um retrato bem dessa religiosidade brasileira, assim, tipo assim, eu tenho que fazer, né? Tá tudo nas minhas mãos, mas o que eu não consigo fazer, então Deus vai fazer. Então, ele tem esse caráter, essa religiosidade brasileira, né? Tipo, Deus vai vingar, Deus vai me recompensar. Ao mesmo tempo, ah, ele não vive a vida dele como se houvesse um Deus, né? Que fosse vingar ou recompensar os atos dele também. É que ele fala que admite um Deus que vai pagar, porque eu acho que no fundo ele compreendia que o que ele pagava era injusto, né? E que Deus vai retribuir depois o restante, e um Deus que trabalha para ele, exclusivo, né? Que vai a vaca que alguém roubou, uma coisa assim, vai retribuir. Esse eu não anotei, eu acho que não vou achar, mas tem vários desses trechos assim que são muito engraçados, assim, interessantes de ver, né? A forma como o Graciliano apresenta a personagem, né? Às vezes a personagem se contradizendo, ou numa incoerência, ou só a forma como ele pensa, né? Diga, Silvia. Pode falar, Silvia. Outra coisa também que eu achei assim impactante foi que ele também pensava muito no filho, né? Ele pensava assim, tinha momentos que ele pensava que o filho não era dele, ficava comparando com outros personagens. Pensava na Madalena, no que ela poderia ter feito, né? Então, ele não tinha confiança em ninguém, na verdade, né? E as oportunidades se passaram e ele deixou de ser feliz por conta dessas atitudes dele, né? Um verdadeiro matuto ele, né? A única pessoa em quem ele confiava era o Casimiro, porque ele não era nem uma pessoa direito, né? Ele descreve lá na página 14, ele fala Casimiro Lopes, que não bebia, Casimiro Lopes, que não bebia água na ribeira do navio, acompanhou-me. Gosto dele, é corajoso, laça, rasteja, tem faro de cão e fidelidade de cão. Então, um cachorro é a única pessoa em que ele confia. E ele usa Casimiro assim, né? Tipo, pega, faz, manda. Não é uma relação com uma pessoa, né? 2 minutos, eu vou tentar ler só um trechinho aqui o meu é página 70, mas era capítulo 32, que é ele já contando, né, depois é o enterro da Madalena, ele conta e tudo mais, mas ele é um pouco ele depurando, assim, né, o que aconteceu. Ele fala que depois que ela morreu, ele tentou trabalhar para se parecer e não conseguiu, sempre lembrava de Madalena, né? Ele fala, e pensava em Madalena. Creio, na verdade, que a lembrança dela sempre esteve em mim. O que houve foi que, na atrapalhação dos primeiros dias, confundiu-se com uma chusma de azucrinações diferentes umas das outras. Mas quando essas azucrinações se tornaram apenas um sedimento no meu espírito, veio à superfície.
raramente conseguia agitar-me e dissolvê-la, recompunha-se logo e ficava em suspensão. E os assuntos mais atraentes me traziam enfado e bocejos. Ela morreu, ele então se mete a trabalhar para ver se esclarece, mas logo o que ele está fazendo, o trabalho vai se esvaindo e de novo volta à superfície a Madalena, a lembrança dela. Ele larga tudo depois. Tem uma cena muito bonita que ele está olhando da torre da igreja, né? E ele olha a propriedade toda. E é um momento assim sublime em que ele vê tudo o que ele conquistou e ele vê assim, nossa, excelente. Ele desce da torre, ele tinha subido para matar a coruja, que é quem faz, né? Antes da Madalena morrer ainda, mas ele vai matar a coruja lá. Ele vê tudo que ele conquistou e ele desce assim, satisfeito com a vida, satisfeito com ele mesmo, satisfeito com tudo que ele tinha conquistado. E aí ele vai a caminho da casa e no caminho ele encontra a Madalena. E toda a satisfação que ele tinha se turva, ele já se irrita de novo e ele encontra a Madalena ou ele encontra uma página da Folha. Eu acho que é isso, ele encontra uma página da carta que ela estava escrevendo. E você vê esse contraste, né, entre tudo que ele sempre quis na vida, né, São Bernardo e o herdeiro. No fim do capítulo do livro, não valem nada, o herdeiro ele mal comenta, né, tipo, nasceu. E São Bernardo, ele basicamente abre mão, assim, ele para de cuidar, as coisas, o mato vai crescendo, vai tudo se estragando, e ele percebe que o que ele, tipo assim, o maior tesouro que ele encontrou foi a Madalena. Ele percebeu que ela era boa, né? Mas não a tem, e que ele perdeu. Ele, depois de escrever o livro, ele chega a essa conclusão, né? É o fim do romance. E esse capítulo bem reflexivo, ele, tipo, entende, assim, o que aconteceu. Ele entende a falta dele, né? Gente, teria mais, assim, eu teria mais um monte de trechos que eu gosto e que eu queria comentar, mas acho que deu para a gente entender o romance, ver também pontos altos, né? E cada um também comentar um pouco as partes que foram impactando. E a gente para por aqui com São Bernardo. Agradeço a atenção de vocês, né? De estarem aqui presentes, da gente fazer esse segundo encontro. E muito bom conversar de um livro, né, de literatura, poder conversar com vocês. Foi um prazer para mim, viu? Nós que Realmente. agradecemos. Isso, muito obrigado. Sim, Daniel, a Obrigada, gente... viu? Foi ótimo. Obrigada pelo estudo, foi muito bom, viu? Estou animando cada dia mais a estudar e ler livros. Legal. Muito bom. Dona Miri, eu acho que seu microfone está cortado. Gente, boa noite, bom descanso para todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, bom descanso. Obrigada para vocês também. Fala, Dona Miri, quer falar? Bom, eu vou agradecer o Daniel, tá, pessoalmente aqui com todos. Muito obrigado, Daniel, foi uma bênção ouvi-lo e agradeço demais a sua paciência em nos acompanhar, tá, e trazer esse estudo tão primoroso aí para nós do livro, comentários excelentes para a gente aprofundar a nossa interpretação, né? Então, foi muito, muito gratificante. Nosso próximo livro vai ser um livro de poesia, tá? Do Gonçalves Dias. Eu vou depois colocar os detalhes no nosso grupo, vou explicar direitinho para vocês. E para encerrar esse nosso encontro, eu vou pedir a Maria, para que você poderia fazer uma oração, agradecendo pela vida do Daniel, agradecendo esse nosso encontro e também pedindo a Deus que nos nossos próximos encontros eles sejam tão proveitosos como esse foi. Tá bom, Maria? Propostas de emenda à Constituição. Tá bom. Santo Deus, Pai bendito, louvamos o teu nome, Senhor, pelo dia que o Senhor nos deu e por esses momentos de aprendizado. Senhor, nos ajude que tudo o que vivemos, em todos os lugares que vivemos, o que lemos,
possa conduzir-nos a Ti, vendo, ó Deus, as nossas falhas, comparando, ó Deus, as nossas vidas para ver se está de acordo com aquilo que o Senhor quer de nós. Muito obrigado por cada pessoa que pôde participar, foi um momento de crescimento. Muito obrigado, Senhor, pela vida do Daniel, que o Senhor continue abençoando a vida dele, os projetos dele, e onde quer que vá, ó Deus, possa fazer o que ele fez nesse momento conosco, nos ajudando a crescer, nos ajudando a entender, a interpretar, ó Deus, muitas vezes vidas que não foram vividas, como desse livro que lemos, pessoas que não foram vivas de verdade, mas que passam um ensinamento para as nossas vidas. Que o Daniel possa ser um profissional, ó Deus, grande diante do Senhor e diante dos homens. Pai, que no próximo encontro nosso possa ser tão agradável quanto esse, possamos crescer e viver esses momentos, ó Deus, é de muita gratidão ao Senhor, porque reconhecemos que não merecemos bem nenhum. É pelo teu amor e a tua bondade que o Senhor nos concede. Nós te agradecemos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. 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 Gente, boa chuvinha para vocês. Aqui já está chovendo. Boa noite de sono e de descanso aí. A gente se vê no próximo encontro. Certo? Muito obrigado. Amém. Tchau a Boa noite. todos. Obrigada. Boa Boa noite. noite. Tchau. Todos. Tchau. Tchau.